Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que nos escutam e nos assistem em qualquer parte do Brasil e do mundo. Sou Mauro Afonso, engenheiro e mestre em ciências militares, e esse é mais um vídeo da nossa série Questões Enem, cujo objetivo é turbinar seus estudos para aprovação na faculdade desejada por meio do Enem, analisando e resolvendo questões de anos anteriores. Esse programa fica gravado, é uma live, pode fazer perguntas ao vivo e, pelo fato de ficar gravado, você vai poder assistir quantas vezes quiser e resolver alguma dúvida que tenha ficado da sua primeira vez que assistiu. E dessa forma você vai aprender de forma audiovisual o conteúdo exigido da prova, com explicações aprofundadas à medida do possível. Assistam nossos vídeos no YouTube, onde nós aprofundamos e colocamos mais questões que estão relacionadas, mais tópicos, né? Que estão relacionados à questão que nós estamos analisando hoje. E hoje nós vamos continuar ainda aqui, né, no Ciências da Natureza e suas tecnologias, na questão 131. Uma questão fácil para quem domina o assunto, para quem não domina o assunto vai ter uma certa dificuldade em resolvê-la, tá certo? Vamos primeiro, inicialmente, né, colocar aqui em cima para quem estiver no Instagram e desse lado para quem estiver no YouTube. A questão. Vamos lá. Aparece aqui em cima, então. Vamos primeiro ler a questão. A biorremediação designa tratamentos que usam organismos para reduzir a quantidade de substâncias tóxicas no ambiente ou degradá-las em substâncias não tóxicas ou de menor toxicidade. Uma planta aquática, o aguapé, tem sido utilizada para a biorremediação de ambientes contaminados por metais tóxicos. Atenção. Sabe que esses poluentes serão captados para dentro do corpo do vegetal, ele está afirmando. Dentro do corpo do vegetal, esses contaminantes serão, aí tem a alternativa A, digeridos por enzimas. Alternativa B, acumulados nos tecidos. Alternativa C, eliminados pelos estômatos. Alternativa D, metabolizados por glândulas. Alternativa E, utilizados como fonte energética. Então, uma questão de biologia, não envolve cálculo, é uma questão teórica. A biorremediação em plantas como o aguapé envolve a capacidade dessas plantas de remover contaminantes do ambiente. Deixa eu ver aqui. Isso. Então, é uma planta que tem um sistema radicular bastante desenvolvido para o tamanho da planta em si, tá bom? E como ela fica na superfície da água, ela tem tipo umas cápsulas cheias de ar que permitem que ela seja uma planta aquática. Ela fica na superfície de represas e corpos d'água. E as raízes dela, ao contrário de plantas terrestres, ela fica em contato com a água. E a partir da água, dessas represas e corpos d'água, que ela capta seus nutrientes. À medida que ela capta seus nutrientes, elas, ao mesmo tempo, elas vão captando substâncias contidas na água. E uma substância muito tóxica e muito importante para a vida humana, ou para a não vida humana, né, porque é tóxica, são os metais pesados, mercúrio, chumbo,
cádmio e outros metais dessa faixa da tabela periódica. Esses metais, notadamente mercúrio e chumbo, eles se acumulam no corpo humano e não são eliminados. Eles permanecem como aumentando a sua concentração no corpo. Uma vez ingerido mercúrio ou chumbo, esse mercúrio ou chumbo permanece no corpo. A partir de determinadas quantidades, o mercúrio e o chumbo começam a, principalmente, não só esses, começam a produzir problemas do sistema nervoso central e outras áreas do corpo humano, culminando em casos de envenenamento muito grave, ou seja, altas concentrações desses metais pesados na morte do indivíduo. Uma das características, então, do aguapé é captar dentro do seu corpo, em vez de ir para o ser humano, fica dentro do aguapé, você eliminando esses aguapés através de catação, redes, e tirando da água e fazendo um processamento correto dessa biomassa, você está removendo, filtrando, é como se fosse um filtro natural, é por isso que se chama biorremediação. Você está filtrando essa água do corpo d'água. Principalmente corpos d'água que só recebem água e vão evaporando, as concentrações de metais pesados podem se tornar bastante grandes, ou seja, só entra água ali e não sai nada por evaporação, e a água sai por evaporação. A concentração de metais pesados e outras substâncias químicas indesejáveis naquele corpo d'água, elas vão aumentando. A pessoa que consome água, peixes dessa água que são pescados ali, pode se contaminar. O aguapé, então, permite que faça uma filtragem natural. Depois esse aguapé é removido, naturalmente novos aguapés nascem ali e vai sendo feita uma filtragem da água desse corpo de água, tá bom? Vamos então agora ver o que acontece com esses metais pesados dentro do corpo do aguapé, que aí nós já sabemos por que tem que tirar o metal pesado da água, porque a função da biorremediação é importante. Vamos lá, primeiro aqui, alternativa A, digeridos por enzimas. Embora as plantas elas utilizem enzimas em diversos processos metabólicos, os metais não são, os metais pesados principalmente, os metais de forma geral, né, não são digeridos por enzimas. Os metais são elementos inorgânicos e, portanto, não são passíveis de digestão enzimática, como ocorreria com compostos orgânicos. Então, esses compostos de metais pesados são notadamente compostos inorgânicos. E isso aí não a enzima não atua normalmente sobre esse tipo de toxina. Alternativa B, digeridos, acumulados nos tecidos. Essa é a alternativa correta. As plantas utilizadas em biorremediação frequentemente acumulam contaminantes como metais pesados em seus tecidos. Esse processo permite que os metais sejam removidos no ambiente aquático e retidos na planta, reduzindo a disponibilidade na água, né, no meio aquático, e a toxicidade do ambiente. Tá bom? Vamos ver agora outra alternativa que não é errada. Então a alternativa correta é a B. Vamos agora ver aí. Eliminados pelos estômatos. Os estômatos são estruturas presentes nas folhas das plantas, que fazem a troca dos gases com o ambiente. Eles não estão envolvidos na eliminação de metais pesados, que são tipicamente retidos nos tecidos da planta, ou seja, somente etapa gasosa, vapor d'água, basicamente, é que escapa pelo estômago da planta. O metal pesado, ele fica retido no corpo, ele não se transforma, não é possível de sair da planta, né, ou sair do ambiente através do vapor d'água, que é processado, que é conduzido pelo estômago. Metabolizado por glândulas. Embora algumas plantas possam secretar substâncias através de glândulas,
Os metais pesados normalmente não são metabolizados dessa forma. Eles são mais comumente sequestrados, né? Ficam dentro da estrutura das células da planta, lá, dos órgãos da planta em si, e acumulados em tecidos específicos. E utilizados como fonte energética, seria a alternativa E. Metais pesados não são utilizados como fonte energética pelas plantas. Não pelo menos o aguapé, aliás, por nenhuma planta, e principalmente pelo aguapé que nós estamos lidando na questão. As plantas obtêm energia principalmente através de fotossíntese, utilizando luz solar, água e dióxido de carbono. Então a resposta correta é a B, acumulados nos tecidos, e essa opção indica como a planta ela sequestra metais pesados contidos em corpos d'água, como açudes, represas, lagoas, mesmo rios, e isso pode ajudar na biorremediação da água daquele ambiente, através da remoção do metal pesado que está contido dentro do corpo e novas gerações de aguapés. E as novas gerações de aguapés continuam fazendo a filtragem. Observando que a cobertura, aí é um detalhe fora da questão, uma cobertura excessiva de aguapés numa represa, ela é prejudicial por obstruir a luz solar dentro da água. E a luz solar, a falta de luz solar vai impedir o processo de fotossíntese das algas existentes aquilo ali. Então, a cobertura de aguapés, ela é uma medida que tem que ser tomada com um manejo correto, senão o efeito biológico, o efeito no ecossistema, ele, apesar de remover os metais pesados, ele se torna negativo por induzir a formação de organismos anaeróbicos dentro da água que matam os peixes através do sequestro de oxigênio dessa água, tá certo? Então é um processo dentro da questão, benéfico, mas tem que ser, isso é para outra questão, caso seja perguntado, mas o professor falou que é bom o aguapé na água, é bom até uma quantidade, né? Tudo tem um limite. O remédio, o exemplo são remédios, né? Se você tomar uma overdose de remédio, ele vai se tornar um veneno, ele não vai curar você não, tá certo? Então, vídeo curto, uma live curta de hoje, por hoje é só, vamos dar uma olhada aqui, perguntas, dá uma olhada aqui, se alguém tiver uma pergunta, digita no chat, tá bom? Essas são as nossas explicações de hoje. Depois eu vou converter num vídeo de 1 minuto. Vai ser o Minuto do Enem, nossa próxima minissérie, que vai para o Rios. E, para mais conteúdo como esse, curte, compartilha, encaminha, manda pro aviãozinho lá para as pessoas. Clica na bio nossa lá no Instagram, segue nosso perfil. Clica na bio, que lá tem o canal do YouTube. No canal do YouTube eu explico mais, com mais detalhes. Lá o meio audiovisual é melhor, tá certo? Tem mais meios audiovisuais. E parabéns a todos que estão iniciando aí, ou continuando, espero que a maioria esteja continuando os seus estudos. Começando antes, porque tem bastante matéria para o Enem. E quem chega na frente, bebe água limpa. Quanto mais souber, melhor. Se você ficar em último na faculdade, ou lá pelo finzinho, você está bem, você entrou igual a quem passou no primeiro lugar. Agora, se você ficar lá no fim da fila, depois do último, é a mesma coisa que você nem ter feito o Enem. Claro, você vai ter um aprendizado, mas vai ter que esperar 1 ano. Tá certo? Então, para quem nos acompanha na gravação, bom dia, boa tarde, boa noite e bons estudos. Até mais!